Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Hoje vai ser bem pouquinho mesmo, o padre vai falar bem pouquinho hoje. A primeira leitura nós observamos o final já da condenação, do julgamento de Paulo. Aqui está na segunda etapa. O Senhor disse para ele no texto de ontem que ele deveria ir para Roma, para que em Roma também testemunhasse. Então ele chegou em Roma e o julgamento dele agora está acontecendo em Roma. E ele já está chegando ao seu final. E, como eu disse ontem, o motivo pela qual ele está no tribunal é porque ele está pregando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É dito até de uma forma pejorativa, né? Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Então, é este o motivo da condenação. Que querem condená-lo, ele está no tribunal por causa disso. Isso é uma realidade impressionante, porque nos chama a nossa atenção. E todos aqueles que, como Paulo e tantos outros, que se puseram a caminho para seguir Jesus, enfrentarão as dificuldades necessárias do seguimento. Ora, Jesus mesmo disse isso: nenhum discípulo é maior do que o mestre. Se o mestre passou por tudo isso, os discípulos dele também passarão. Também passarão. Ou nós podemos dizer diferente: também passaremos. Porque passarão parece que é os outros, né? A gente está de fora. Não, nós também arcaremos com a consequência de termos o nome de cristãos, de sermos discípulos de Jesus. Acho que um dos primeiros retiros que eu participei como seminarista, o Frei Patrício Cialdini dizia para nós assim: um cristão que segue Jesus e não é perseguido e não sofre nenhum tipo de tribulação, ele ainda não está seguindo Jesus, não. Porque, naturalmente, se colocar ao seguimento de Jesus, há de passar por alguma tribulação. Há de passar por alguma tribulação. Paulo, mesmo diante das tribulações, manteve-se firme, não negou a fé, não negou Jesus. E muito pelo contrário, deu um testemunho com muita força, com muita firmeza, mostrando Jesus presente
em sua vida, em todas as circunstâncias. Desde aquele momento que ele caiu do cavalo, encontrou-se com Jesus, a vida de Paulo virou nas avessas, como a gente diz. Mudou completamente. E ele fez de tudo para que Jesus fosse conhecido. Fez de tudo. Apanhou, foi preso, fingiu de morto, apanhou de novo, tornou a ser preso. E em todas as circunstâncias, ele falava de Jesus. Evangelizou prisioneiros, evangelizou carcereiros, evangelizou comunidades, evangelizou famílias, evangelizou mulheres, evangelizou pagãos. Falou de Jesus para toda essa gente. E como resultado, está sendo julgado pelo tribunal. Então, aquilo que Jesus viveu, também Paulo viveu. A ponto dele dizer na carta aos Gálatas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele compreendeu o que significa ser discípulo. No Evangelho nós ouvimos um belíssimo texto. E eu fico cá pensando com os meus botões aqui. Se nosso Senhor fizesse para nós, diretamente, dirigindo-se a nós, a pergunta que ele fez para Pedro, se ele dissesse o seu nome, dissesse assim: Samuel, tu me amas? Eu fico pensando, o que eu responderia? O que você responderia? E ele perguntou 3 vezes a mesma pergunta. A primeira vez a gente responde. A segunda vez a gente já responde com uma certa aspereza. E na terceira vez eu já dizia assim: eu já não respondi essa pergunta? Só que vejam só, quantas vezes Pedro e Jesus profetizou que Pedro negaria Jesus? Você se lembra? Antes que o galo cante esta noite, 2 vezes, 3 vezes você terá me negado. Então, é proposital, é providencial ou é por necessidade que o Senhor perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava? Com certeza é a terceira opção. É por necessidade. Porque Jesus precisava que Pedro estivesse firme. Porque se Pedro não estivesse firme, Pedro não estaria sendo Pedro. Ele estaria sendo areia. Simão. Pedro é firme como pedra, como disse o Senhor. Quando chamou, tu serás chamado Quefas, que quer dizer pedra. Simão é areia movediça. Então, Jesus precisava que Pedro estivesse firme, porque ele iria depois confirmar a fé dos outros discípulos. E para confirmar a fé, não podia ser mole. Não podia ser movediço. Não podia ser areia, tinha que ser pedra. Então o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E é impressionante porque o que Jesus pergunta, a pergunta de Jesus é no sentido se Pedro ama Jesus mais do que os outros. É uma pergunta comparativa. Se Pedro amava Jesus mais do que os outros discípulos. Mais do que João, mais do que André, mais do que Mateus. Mas prestem atenção. Não é mais do amor que Pedro tinha para com os discípulos, mas é mais do amor que os discípulos tinham para com Jesus.
Porque de maneira como a gente pergunta, parece que é mais do que o amor que Pedro tinha para com os discípulos. Não, é mais do que o amor que os discípulos tinham para com Jesus. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A segunda vez ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, Pedro se entristece. É como se Pedro dissesse para o Senhor nas duas primeiras vezes assim: sim, Senhor, eu te amo, mas o meu amor para contigo ainda é limitado. E aí, na terceira vez, por que Pedro se entristeceu? Não foi porque Jesus repetiu 3 vezes, mas porque na resposta de Pedro, Jesus estava dizendo para Pedro que ele aceitava aquele jeito humano e limitado de Pedro de amá-lo. É como se o Senhor dissesse assim: Pedro, eu sei que o seu amor ainda é imperfeito e sei que o seu amor por mim ainda não é forte o suficiente a ponto de ter coragem de dar a sua vida por mim. Mas mesmo assim, eu aceito o seu amor. De modo que, se a gente observar a tradução dessas palavras no grego, a pergunta seria: Jesus pergunta, agapasme, amor ágape, o amor que tem coragem de dar a vida pela pessoa amada. E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. E a segunda vez, agapasme, Pedro responde: filio-te, eu gosto de você. E a terceira vez, Jesus pergunta como Pedro responde: Pedro, você gosta de mim? E aí vem a resposta: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o texto diz: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Aí hoje o evangelista frisa no finalzinho, no versículo 19, Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, testemunhando Jesus. Conforme Jesus havia previsto que ele daria a vida. Então, eu posso dizer, sem medo de errar e sem medo de ser feliz, que esta maneira de Pedro amar tem tudo a ver com o tema da noite, com a benevolência, que é uma graça que todos nós precisamos ter. Em nosso contexto, ocupando-nos da cortesia ou da benevolência, também cortesia, benevolência e cortesia são palavras que se encontram, na nossa língua têm significados diferentes. Mas no grego elas têm a mesma ressonância. Então, nesse contexto, dizia que a imagem do homem e da mulher repletos dos frutos do Espírito Santo, delineada por Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, exprime-se mediante o coração, a boca ou a língua e a mão.
No nível da boca, como nós ouvimos no comentário, no nível da boca ou da língua, isto é, da palavra, nós chamamos a benevolência de cortesia, boa educação, civilidade. Significa, então, o dom de saber deixar todos à vontade, até mesmo quem está perturbado. Faz um teste rápido com o padre. Todas as pessoas que se aproximam de você, ou de todas as pessoas que você se aproxima, você percebe que elas ficam à vontade na sua presença? Se perceber que elas não ficam à vontade, o que eu faço, padre? Peça ao Espírito Santo o dom da benevolência, porque está faltando. As pessoas ficam desconcertadas quando chegam perto de você, é porque o dom da benevolência ainda não está em você. Peça ao Espírito Santo que ele vai te dar. E este dom está muito forte, muito presente na pessoa da Virgem Maria. Tanto é que o texto citado como exemplo deste livro que estou comentando é o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículos de 39 a 45, que narra a visita de Maria à sua prima Santa Isabel. É o dom que contemplamos por excelência em Maria, que saúda a prima Isabel, deixando-a bem à vontade. E Isabel se solta. Notemos que no texto evangélico, por 3 vezes é mencionada essa saudação. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu seio. E mais adiante de novo, pois quando a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, eis que a criança saltou de alegria no meu seio. Então é uma realidade importante e necessária para a nossa vida, o dom da benevolência. Uma saudação radiante que enche de alegria porque exprime gentileza. A cortesia, portanto, é a arte de acolher, de ir ao encontro do outro, fazendo-se sentir que é bem-vindo, esperado e amado. É uma virtude profundamente social, segundo a decisão de Paulo na carta aos Romanos, que o amor fraterno vos una com mútua afeição. Rivalizai-a na mútua estima. Romanos 12, 10. Então, é impressionante isso, e eu comentaria, traduziria isso de uma forma mais simples. Imagine só você. Você vai numa festa de aniversário, festa de casamento. Agora não está tendo por causa da pandemia. Mas quando você podia ir? Existem 2 realidades. A realidade primeira, que a pessoa, ao receber você naquele ambiente, diz para você com palavras, seja bem-vindo. Mas a palavra não traduz o que a pessoa realmente está desejando. Você já teve a sensação de estar em certos lugares, a pessoa dizendo para você, seja bem-vindo, mas ela diz, mas na atitude você não percebe que a pessoa está te acolhendo. Já aconteceu isso com você? Alguma vez? Então, o contrário. Quando a pessoa não diz nada, não diz bem boa noite, não diz seja bem-vindo, mas você sente profundamente acolhido, você sente profundamente, vou usar essa expressão, você sente amigo, você sente profundamente íntimo daquela pessoa, e muitas vezes você não tem nem contato com ela. Isto é o dom da benevolência.
de fazer os outros sentir-se à vontade, mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações atribuladas da vida. Então, este é o dom que tem o nome também de cortesia, o dom da benevolência, que nós precisamos exercitar sempre em nossa vida. Para com os outros, para aqueles que precisam mais, e também para aqueles que, porventura, estão passando por algum tormento ou por alguma tribulação. Poder ser este incentivo, esta palavra de acolhimento, de carinho, esta palavra que deixa, né, esta atitude, mais do que palavra, que deixa outros ficarem à vontade. Então, precisamos exercitar. Precisamos exercitar. Na lista de Paulo da carta aos Gálatas, nós vivenciamos todas elas, nesta brevíssima meditação que a gente tem feito. E amanhã, no 9º dia, a gente medita sobre a própria festa de Pentecostes e também um pouquinho mais sobre o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, amanhã e domingo, né, eu vou continuar, vamos dizer assim, falando sobre o amor. Porque Pentecostes é a festa do amor e a festa da unidade, por excelência. E pedindo que Deus nos dê a graça dos dons do Espírito Santo, para que nós sejamos discípulos de Jesus, discípulos verdadeiros, anunciadores do Evangelho de Jesus, sem medo, com alegria, com esperança, com todos os frutos que o Espírito Santo nos dá, estes conhecidos e outros mais que nós não conhecemos, para que o nosso apostolado, o nosso discipulado seja cada vez mais eficaz e nos leve a contemplar verdadeiramente a face de Deus.